Olá, tudo bem? Sou o professor José Ferrari Neto e na videoaula de hoje nós vamos comentar a prova realizada pela Comperv para a Prefeitura de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Essa prova da banca Comperv é importante para o aluno que queira se preparar para o concurso do Ministério Público, visto que as bancas são as mesmas. Então, para a gente entender mais ou menos como as questões vão cair na prova do Ministério Público, uma boa pedida é acompanhar a resolução dessas questões. Vamos lá começar? Vamos junto comigo com a questão de número 1. Essa prova, realizada no ano de 2016, consta com um texto denominado A Mera Tolerância às Diferenças. Esse texto nós não vamos ler nessa resolução. Por quê? Porque você, candidato, precisa treinar a sua leitura, a sua capacidade de leitura, porque esse é um requisito indispensável para o sucesso numa prova de língua portuguesa. Nós vamos apenas dar uma dica de como deve ser feita essa leitura. Essa dica basicamente consiste em você ler o texto no mínimo 3 vezes. Uma primeira leitura, que nós chamamos de leitura de contato, ela vai servir para que você ative os seus conhecimentos prévios sobre o tema do texto, o assunto tratado, a forma de abordagem tratada, bem como sobre o tipo de texto envolvido. Essa primeira leitura deve ser feita na sua velocidade normal de leitura. Não acelere e nem retarde o seu andamento normal. Evite interromper a leitura também, porque senão as informações não se fixam na sua memória. Após essa primeira leitura, faça uma segunda, dessa vez com mais cuidadosa, mais trabalhada, anotando palavras que você não tem entendido, partes importantes do texto, palavras-chave e coisas assim, porque isso vai ajudar você na compreensão do texto. Na terceira leitura, se possível, leia as questões juntamente com o texto e procure associar as questões a determinadas partes do texto que a elas se refere, porque assim fica mais fácil de você localizar, quando chegar na questão, as partes importantes do texto. Ok? Feito isso, o seu rendimento na leitura vai melhorar significativamente e aí as questões de interpretação vão deixar de ser um problema para você. Então, vocês têm aí o texto, ok? Um texto bem interessante sobre a questão da tolerância à diversidade, ok? Com uma abordagem até bastante diferente da usual. Bom, temos aí então a questão de número 1, que é uma questão recorrente nas provas organizadas pela Comperv. Se você acompanhar as nossas outras videoaulas postadas aqui no canal, você vai ver que em todas as provas apareceu esse tipo de questão de interpretação, que é um tipo de questão que visa a aferir se o aluno é capaz de entender o propósito comunicativo do texto. Ora, esse propósito nada mais é do que o sentido global do texto. Então, concluindo, mais importante do que você se ater a detalhes sobre o texto, o mais importante é que você tente compreendê-lo como um todo, tentando ver qual é o assunto, a abordagem que está sendo dada e, principalmente, quais são os objetivos e as intenções do autor. Esse tipo de questão é frequente em concursos no Brasil afora e tem sido frequente nos concursos organizados pela Comperv. Então, já aqui fica a dica para vocês. Se vocês lessem, então, ou quando lerem o texto 1, não vai ser difícil vocês perceberem que o propósito dele é o de problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância. O texto todo faz uma crítica à versão tradicional, ao sentido tradicional que se dá à tolerância à diversidade e o problematiza a partir de uma certa perspectiva, ou seja, mostra os problemas existentes em se assumir essa visão tradicional de tolerância e mostra que existem muitos problemas decorrentes daí. Então, não seria difícil você perceber a resposta como o D. Já na questão 2, vai na mesma direção, mas aí vocês têm agora uma diferença. Você tem agora a participação, a presença dos chamados tipos de texto: injuntivo, explicativo, argumentativo e descritivo. Isso faz com que aqui, além de eu ter que compreender o texto na totalidade,
no que se refere ao assunto do texto, ou a maneira como o assunto foi tratado, que foi objeto da questão número 1, agora eu tenho que saber também qual é o tipo textual predominante, ok? Essa é uma questão também bastante frequente nos concursos gerais, no Brasil em geral, né? É recente, mas é frequente, e também tem sido frequente no concurso organizado nos concursos organizados pela Comperv. Então, o importante é vocês agora abrirem o olho para um estudo chamado tipologia textual, ou seja, que vai falar sobre os variados tipos de texto. Alguns chamam também de modos de organização discursiva. Seja como for, é sobre o tipo de texto. Então, esse texto, ele defende um ponto de vista e usa argumentos para esse propósito. Logo, ele é um texto do tipo argumentativo. Um texto injuntivo seria um texto que seria para explicar como se faz determinada coisa, por exemplo, uma receita de bolo, um guia de montagem, né, um conjunto de orientações sobre como proceder para fazer a prova, por exemplo. Esses são exemplos de texto injuntivo. Textos explicativos são textos como os de enciclopédia, os de livros didáticos, que explicam um determinado assunto, um determinado ponto de vista, sem necessariamente defendê-lo. O argumentativo é o que defende um ponto de vista, usando argumentos para isso, e o descritivo, ele caracteriza seres, coisas ou lugares, ok? Ele caracteriza, ele diz como é, ok? Mostra as características principais. Há também o tipo de texto narrativo, que é aquele em que uma história é contada. Cada um desses tipos tem as suas propriedades, as suas características, e nós recomendamos que isso seja objeto de bastante atenção para você concursando na sua preparação e também durante a prova. Na questão de número 3, nós vamos ter o seguinte: a perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir de onde? Né? Vai se revelar a partir do título. Podemos já aqui grafar com segurança no item A. Sinalizado pela preposição contra e pelo objetivo mera. Ora, se nós observarmos bem até o que respondemos nas outras questões, vimos que, por exemplo, na questão 1, a ideia é problematizar. Se é problematizar, você está se colocando uma perspectiva contrária à que tradicionalmente se assume, no caso, sobre a questão da tolerância. Ok? E quando você tem o adjetivo mera, você vai mostrar que a questão não é tão simples assim, a mera tolerância às diversidades. Então, a partir do título, já fica explícito o posicionamento. Questões relativas ao título também são frequentes na Comperv e também são decorrentes da maneira como você compreende o texto como um todo. Muito importante. Então, repare que a gente só consegue entender qual a sinalização dada pelo título na medida em que entendemos o texto como um todo. Então, 3 questões nessa prova, e já caiu em outras, conforme vocês podem ver nas nossas outras videoaulas, e isso é algo que vocês têm que prestar bastante atenção, procurar compreender o texto como um todo. Já na questão de número 4, nós temos, em conformidade com o gênero discursivo, que também tem a ver com a organização textual, a linguagem do texto apresenta-se tendente à conotação, ou seja, a linguagem figurada, ou a denotação, que é a linguagem não figurada, é a linguagem literal, vamos dizer assim. O texto, por ser argumentativo, não pode conotar, não pode usar a linguagem figurada, a não ser em determinados pontos. O que vai predominar no texto é a denotação, a linguagem não figurada, ok? E se é argumentativo, as informações têm que ser explícitas, sobre forma de argumentos. Então,
tem que ser denotativo, explícito, e esse texto é escrito com norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é a linguagem escrita culta, sem aqueles desvios que nós encontramos na chamada norma popular. A norma popular é pródiga nas chamadas marcas de oralidade. É quando apresentam-se no texto escrito coisas típicas da linguagem falada. Por exemplo, você usar pra, contraindo a preposição para com o artigo a. Ou então falar né, que é a contração entre a preposição em e o verbo ser na terceira pessoa do singular. Ok? Então, coisas desse tipo denotam oralidade e não são marcas da norma padrão. O texto não tem marcas de oralidade, logo ele segue, né, a estrutura padrão. Logo, a sua resposta é no item B. No 5, nós temos, considere o parágrafo. Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos padrões construídos socialmente, mas funciona como um expediente do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal. Qual seria a relação semântica estabelecida por essa palavra em destaque? Repare que é mais com i, mais dá uma ideia de soma, de acréscimo. Então, vai ser com um valor de adição. Cuidado para não confundir com o mas, sem o i, que vai dar uma ideia de contraposição. Mas aí trata-se de outra conjunção, certo? Não da conjunção adversativa mas, certo? O mais com i aqui, ou ele poderia intensificar, o que não é o caso, aqui ele está dando um sentido de um acréscimo. Por isso, letra A. Letra A, a resposta da 5. Na questão de número 6, nós temos o seguinte trecho. Marcuse identificava dois tipos de tolerância, a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso mais recorrente da tolerância nos nossos tempos. É uma questão que envolve os elementos coesivos, ou seja, um ponto da coesão textual, que também é recorrente nas provas com PERV. Atenção a esse ponto, coesão textual, fundamental vocês dominarem isso até o dia da prova. Nas questões de coesão, existem duas formas padrão de se abordar. Uma delas é sobre o valor semântico, né, normalmente dos conectivos, aí no caso preposições e conjunções, ou para que se indique a referência de um elemento coesivo, que é o caso dessa questão de número 6. Então diz, né, onde que os coesivos em destaque retomam informação. Ora, esse primeiro elemento sublinhado retoma passivo. Está no período imediatamente anterior. Onde aparece o primeiro, né, é aqui no item C. E ele está dizendo que o quarto elemento, aqui no caso este, também retoma elemento imediatamente anterior. Então, eu tenho na frase anterior, por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este o quê? Né? Não é este o sentido de tolerância. É este qual o sentido? Disposição efetiva para a construção de uma sociedade, deixa eu corrigir aqui, igualitária. Então, ele também está retomando o que está no período imediatamente anterior. Logo, a resposta é o item C. O segundo elemento conectivo, aqui,
ele não retoma algo que está no período imediatamente anterior a ele. Ele retoma algo que está no primeiro período do texto. Ele retoma aqui o ativa. Ele retoma aqui a palavra ativa, certo? Então, já não poderia ser o item A. E o no entanto, também no item A, ele não retoma nenhum elemento. Ele conecta o segmento seguinte ao anterior, estabelecendo uma relação de oposição. Mas não há aqui a retomada de um elemento citado antes. Então, não poderia ser a letra A, também não pode ser o B, porque está lá o quinto, nós sabemos que o quinto não retoma, como acabamos de ver. E o terceiro elemento, ele retoma Marcuse, que está no primeiro período do texto e não no imediatamente anterior, também não poderia ser o item B, portanto. No item D, o segundo e o quarto, já vimos que o segundo falha, como aqui no item A, embora o quarto esteja correto. Então, até por eliminação, a resposta correta é o item C. Na questão de número 7, nós temos nos 7º, 8º e 9º parágrafos as citações do discurso alheio, que se apresentam sob forma. Citações do discurso alheio é a questão do discurso direto e indireto, que são as maneiras que nós temos de reproduzir o discurso alheio, discurso direto, discurso indireto e indireto livre. Isso caiu em algumas provas anteriores que aqui no nosso canal nós comentamos. Então, não custa nada você dar uma olhadinha nesse ponto também, ok? Se eu voltar lá nos 7º, 8º e 9º parágrafos do texto, eu vou encontrar citações, né? Por exemplo, aqui do Alex Honnold, né? Valorizar os traços profundos, e repare que a maneira como está sendo reproduzida a fala do Axel aqui é de forma indireta, ou seja, é a reprodução não exata da forma como ele disse. E isso, então, retoma a questão do discurso indireto. E, por isso, resposta na letra A. Por que não poderia ser a letra C se fala de indireto também? Porque o discurso indireto se faz com auxílios dos verbos dicende, ou seja, os chamados verbos de dizer, e não exatamente com conjunções conformativas. Isso nem sempre tem a ver com o discurso indireto. A resposta, portanto, letra A. No 8º, nós temos: tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue na tolerância uma manifestação legítima e até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política. Então, os vocábulos tampouco e até, como nós podemos lidar com eles? Eles pertencem à mesma classe gramatical? Sim. Na realidade, ambos têm que ser melhor considerados como operadores discursivos ou marcadores de discurso, ou ainda como palavras denotativas e de realce. Ok? Então, eles são classificados mais tradicionalmente nessas classes, ainda que alguns autores queiram muitas vezes os classificarem como advérbios. Seja como for, eles pertencem sim à mesma classe. E as suas funções são o de apresentar, o tampouco tem um valor de e também, certo? E nesse caso ele é diverso, ou seja, ele é diferente. Vamos ajeitar aqui a tela. Ele é diferente da expressão tampouco. Tampouco significa muito pouco. E o tampouco, como está grafado no texto, ele significa e também, certo? Como também. Então é um sentido diverso, diferente. E eles pertencem à mesma classe gramatical. E o segundo apresenta um reforço do que se afirma. Ok? Então a resposta aqui é o item A. O até, ele é muito confundido com preposição, mas ele também pode ser uma palavra intensificadora. Quando você diz, por exemplo, todos foram ao baile, até o João, certo? Esse até reforça, intensifica a presença de João no baile. É o que está acontecendo aqui nesse texto, por isso a resposta letra A.
Na questão do número 9, nós temos: com efeito, ainda que a defesa liberal e igualitária da tolerância, diante de discussões controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das instituições frente a concepções morais gerais, e isso não pode funcionar em um mundo marcado por graves desigualdades estruturais. O pronome em destaque funciona como sujeito de quê? Essa é uma grande questão envolvendo a análise sintática. Olha ela aí de volta, gente. A análise sintática, que durante muito tempo foi a grande vilã, a pedra no sapato dos concursandos, está de volta aqui na questão Comperve. Então vamos ver, o isso está funcionando como sujeito do quê? De uma oração subordinada? Não, reparem que a subordinação, gente, ela vai começar com essa conjunção aqui, ó, ou ainda aqui. Se a oração é encabeçada por uma conjunção, ela é a oração subordinada e não a oração principal. E repare que a oração que começa com isso não é encabeçada por nenhuma conjunção. Logo, ela tem que ser a oração principal e não a subordinada. Ok? Isso me remota para os itens B e C. Qual dos dois, então? Né? Ela retoma parte das informações? Não, ela retoma todas. Reparem que o isso está se referindo à defesa liberal e igualitária, postulação de um respeito mútuo, né? Cenário de parcialidade. Todas as três orações anteriores estão sendo retomadas. Então, não é a parte, é o conjunto das informações. Ok? E ela equivale semanticamente ao conjunto, uma vez que ela está retomando e reunindo todos aqui, né, sob uma forma de um aposto resumitivo, né? Tudo anteriormente está resumido no isso, ok? Então ele está funcionando como um resumo do que veio antes, e por isso ele é a resposta da 9, é o C. Para finalizar, nós temos aqui, na questão 10, uma questão de pontuação, também super frequente nos concursos Comperve, e, diferentemente da vírgula e do ponto e vírgula, que são os mais explorados, estamos agora falando das aspas, né? Temos três trechos. No trecho 1, as aspas são usadas para destacar a fala de uma outra pessoa, ok? Para fazer uma citação direta da fala de uma outra pessoa. No trecho 2, o tolerar está sendo colocado aqui apenas para isolar a palavra, né? Tomar a palavra em si, fora do texto. E no trecho 3, ele tem um claro sentido de exceção, né? Para marcar que trata-se de uma ironia, né? O discurso benevolente e generoso, entre aspas, aqui, porque ele não é exatamente nem benevolente nem generoso. Então, repare que tem três sentidos diferentes, três motivos diferentes para usar as aspas, e por isso, resposta item B. E assim a gente finaliza mais uma videoaula de questões comentadas para a prova do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A gente espera que essa aula tenha sido bastante útil para você e que por meio dela você tenha reforçado seus conhecimentos. Não deixe de visitar nosso canal e ver as outras videoaulas que lá estão postadas. Nós acreditamos que isso vai ser fundamental para a sua aprovação. A gente espera você na próxima videoaula. Um abração e até lá!